Olha o que diz o texto bíblico, verso 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e todos os animais selvagens. Então Deus está lançando uma maldição contra a serpente. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerás todos os dias da tua vida. Olha isso, gente. Olha isso. Aqui está o primeiro evangelho. Eu não sei se você percebeu isso quando você estava lendo, mas essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia e nós encontramos ela no Éden. Olha só, dentro do jardim aqui em Gênesis. Olha, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Vocês estão vendo o evangelho pregado aqui dentro do Gênesis pelo próprio Deus? Essa passagem, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é chamado na teologia de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Proto é primeiro, evangelho é boa notícia, é a primeira boa notícia. E que boa notícia é essa? Quando Deus está falando com a serpente, é claro, com Satanás que estava ali, né, incorporado naquela serpente. Olha o que Deus fala. A primeira coisa que a gente deve se alegrar muito, Deus fala, porém inimizade entre você e ela. Irmãos, louvado seja Deus por isso. Imagine se ele tivesse falado o contrário. Imagine se Deus tivesse falado, olha, vou pôr amizade entre você e ela. Imagine se Deus tivesse falado, olha, você, Satanás, não tem perdão, é pecador eternamente, vai padecer para sempre. Agora, você, mulher, que pecou, você, homem, que pecou, vocês vão ficar carne e unha com Satanás e vai tudo para o mesmo lugar. Irmãos, estaríamos perdidos. Todos nós que somos descendentes de Adão e Eva. Sabe? Mas o proto-evangelho começa quando Deus fala, porém, inimizade entre você e ela. Então, nós não somos amigos do diabo, não somos amigos da mentira, nós somos inimigos dele, nós somos inimigos de Satanás, somos inimigos da mentira, somos inimigos de tudo aquilo que provém dele. E louvado seja Deus por isso. Porque se nós somos inimigos do diabo, ele está aqui anunciando que haverá uma forma de sermos amigos dele. Porque outrora também éramos inimigos de Deus, quando pecamos. E olha só, não somente isso, ele fala, o descendente dela, alguém que vai vir a partir dela, a partir de Eva, vai fazer o quê? Vai esmagar a cabeça da serpente. Isso aqui é a coisa mais linda, porque não deu nem tempo de Satanás se vangloriar. Assim que o homem e a mulher pecam, parece que a cena estava tudo ali muito clara ainda. Parece que a serpente está num canto, Adão e Eva se cobrindo e Deus já estava chegando. Adão joga a culpa para a mulher aponta para a serpente. Não deu nem tempo da serpente se gloriar achando assim, tive vitória. Porque nesse mesmo momento Deus fala, olha, o descendente dela, que vai sair da mulher, você vai conseguir picar o calcanhar dele. Mas esse descendente vai esmagar a sua cabeça. Esmagar a cabeça de uma serpente significa acabar com ela. Significa matá-la. E Deus já estava mostrando que haveria um descendente, alguém que viria da mulher, que iria trazer a oportunidade de que o nosso inimigo fosse destruído e que nós pudéssemos estar juntos de Deus novamente. Irmãos, isso aqui é lindo demais. Porque aqui começou tudo. Aqui começou tudo. E vieram vários... Tenta imaginar a serpente, o diabo, Satanás. Durante todo o período antes de Cristo vir, ele procurando quem vai ser esse descendente. Se Deus falou que vai ter um descendente que vai esmagar a minha cabeça, vai ter, mas quem vai ser ele? E aí nasce Moisés. E o diabo fica louco, e o diabo tenta de todas as formas. Tenta imaginar a alegria do diabo no momento que vê Moisés matando um egípcio. Epa, não pode ser ele, porque ele pecou, ele assassinou alguém. E se ele assassinou alguém, já era, ele merece a morte também, ele não pode esmagar a minha cabeça. Tenta imaginar ele olhando para Jacó, e aí ele vê Jacó enganando o seu irmão. Epa, não pode ser esse aqui também não. Olhando para Abraão e vendo Abraão mentir. Epa, não pode ser esse aqui não. Só que ao mesmo tempo que talvez ele se alegrava em saber que não era alguém daqueles, ao mesmo tempo ele também deveria se preocupar. Porque vai vir um descendente da mulher que vai esmagar a minha cabeça. Tenta imaginar Davi, um homem bom, um homem justo, que, sabe, desde o início a gente vê ali ele sendo uma pessoa íntegra. Aí tenta imaginar, no momento em que Davi olha para Batseba e ele peca, adultera com Batseba, manda matar o marido dela, e Satanás falando, ufa, não vai ser esse. E o tempo vai passando. E Isaías profetiza, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E aí vai falando a respeito de Cristo, os profetas vão anunciando até que Jesus vem. E o inimigo, o que o inimigo faz? No momento em que ele está na plenitude dos tempos, é o que a Bíblia diz, Jesus vem. E João, o Batista, que talvez fosse aquele que o inimigo, né, Satanás, a serpente, pensasse, é esse cara, deve ser esse cara, porque esse cara está aqui, olha,
no deserto da Judéia, ele está aqui batizando o povo, ele está falando de arrependimento, deve ser esse cara. E talvez o inimigo, Satanás, que desde aqui do Gênesis estava louco, querendo saber quem iria esmagar sua cabeça, está olhando para João Batista, talvez, e pensando, vai ser ele, vai ser ele, vai ser ele, quando menos se espera. João, que tratava todo mundo chamando, raça de víboras, venham se batizar, arrependam-se dos seus pecados. João agora olha, e ele contempla Jesus, e declara o seguinte, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E lá no Novo Testamento, João Batista vai ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que Cordeiro, pastor? Porque no decorrer do Evangelho, do Antigo Testamento, Deus vai mostrar que ele vai providenciar um Cordeiro. Ele vai providenciar o sacrifício. O Cordeiro da Páscoa, aquele sangue nos umbrais da porta. A gente vai falar sobre tudo isso no decorrer dos dias. O sacerdócio levítico, todos os sacrifícios do Antigo Testamento para perdão de pecados, tudo aquilo prefigurava o Cordeiro de Deus que haveria de vir. E todas as vezes que um sacrifício era feito ali dentro do templo, é como se o inimigo olhasse e falasse assim, a promessa ainda está de pé, Deus vai providenciar um cordeiro, alguém ainda vai esmagar a minha cabeça. E agora chega no Novo Testamento, João está ali, agora João está olhando para Jesus e falando, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Eu fico imaginando Satanás no meio dessa história, olhando assim, peraí, João deve ser o cara. Aí João falando isso para Jesus e Satanás agora mirando em Jesus. É ele que vai esmagar a minha cabeça. E Satanás investe pesado. Jesus é batizado, e o que acontece ali no batismo de Jesus? Uma voz do céu proclama, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Aí o Espírito vem em forma de pomba pousando sobre ele, e ele está sendo batizado na água. Ou seja, Deus declarou, este é o meu filho, é este aí o descendente que haveria de vir. E agora, a primeira ação depois do batismo de Jesus é ele ir para o deserto para ser o quê? Tentado por Satanás. Lá no capítulo 4 de Mateus. Gente, isso aqui é lindo demais, porque olha só, olha onde o homem e a mulher foram tentados. Eles foram tentados dentro de um jardim cheio de delícias, cheio de frutas, cheio de coisas, e caíram. Jesus vem em forma humana. É o próprio Deus que se encarna e vem em forma humana. E olha só o que acontece. Vamos lá, vamos ler lá em Mateus. Mateus, capítulo de número 4. Olha só, Mateus capítulo 4. Olha a serpente lá do Gênesis, onde é que ela veio parar aqui, olha, Mateus capítulo 4. Vamos ler o finalzinho do 3, só para você ver o que está escrito. Olha o finalzinho do capítulo 3 de Mateus. Diz assim, olha, então uma voz dos céus disse, verso 17, hein? Este é o meu filho amado, de quem me agrado. A voz do céu disse, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E olha só o que acontece no capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como Eva, assim como Adão foram tentados lá no início, Jesus agora vai ser tentado pelo diabo. Detalhe, no jardim? Não, no deserto. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus... Olha isso, gente. Olha como é que Satanás, ele não mudou a estratégia. Com a mulher, Deus falou, olha, pode comer de todas as árvores, menos dessa. E aí Satanás chega, foi isso que Deus disse? Não coma de nenhuma árvore, ele deturpou a palavra de Deus lá no início com Eva. E agora aqui com Jesus, no verso 17 do capítulo 3, a Bíblia diz, este é o meu filho. Aí ele vem aqui e fala, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Tá vendo como que ele é perspicaz, como ele é sagaz? Deus falou, este é. Ele fala, se és. Esse se que ele coloca é como se fosse um, será que você é mesmo? Será que você é o filho de Deus mesmo? Satanás, ele ataca, tentando atacar a mente de Cristo. E nós vamos ver aqui qual foi a base que Cristo usou para vencer Satanás lá naquele deserto e que nós também devemos usar. E é por isso que você está no desafio da leitura bíblica. Porque olha só o que o texto diz. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que Jesus está citando aqui? Jesus está citando o livro de Deuteronômio, que o inimigo vem todo perspicaz tentando e Jesus fala, epa, não vou transformar nada em pão, porque nem só de pão vive o homem. Sabe? A palavra de Deus fala que Deus permitiu o povo dele passar por sofrimentos. Está lá no Deuteronômio. Permitiu o povo dele passar por sofrimentos para que eles entendessem que o homem não vive só de pão, mas vive de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus então responde, também está escrito, não ponha o Senhor teu Deus à prova. Vamos lá, verso 8. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Satanás revela o que de fato ele era e o que de fato ele queria mesmo. Desde o início. Foi isso que ele sempre quis. Ele quis que o povo de Deus, a criação de Deus, se tornasse assim como ele.
apóstatas abandonassem a fé em Deus e declarassem fé nele, na mentira, no diabo. E aí, olha só, Jesus lhe disse: retire-te, Satanás. Então Jesus manda o diabo embora. Sai fora, Satanás. Acabou. Só Deus deve se adorar. Só a ele prestar culto. E aí Jesus tem vitória. Olha só. Então o diabo deixou, os anjos vieram e o serviram. Irmãos, esse é o grande contraste entre o primeiro Adão, Adão e Eva, e o segundo Adão, Jesus. Ele veio em forma humana, assim como Adão. Ele foi tentado de forma muito superior à tentação de Adão. Adão e Eva foi tentado onde? Num jardim cheio de delícias. Eles podiam comer de tudo, mas preferiram comer daquele fruto. Tem uma frase que fala o seguinte, olha, o primeiro Adão foi derrotado por Satanás no jardim. O segundo Adão triunfou sobre Satanás no deserto, com fome, com sede. Jesus teve vitória. Por quê? Ele se firmou onde? Na palavra motivacional que algum coach, que algum pastor animadão falou para ele, vai lá, Jesus, você consegue, você é o cara, o poder está em você. Na hora que o inimigo vir, use sua autoridade, fale com intrepidez. Foi isso que ele usou? Não. Jesus nem usou a mesma palavra que Deus falou. Mas espera aí, lá no Jordão ele falou que eu sou o filho dele. Nem isso. Jesus usou o quê? Aquilo que desde criança ele já conhecia, que provavelmente veio lendo desde pequenininho. Ele usou Deuteronômio. Nem só de pão viverá o homem. Não porás o Senhor teu Deus à prova, e somente a ele prestarás culto.